Olá, olá. Entramos. Estamos aqui ao vivo. Esperar a conexão aí do Instagram e vocês entrarem pro talk de agora. Bem-vindos quem já for chegando aí. Muito bom vê-los. Já vi que o Tuian tá por aqui. Já vou chamá-lo também. Para a gente começar o nosso talk. Estamos bem pontuais. Quem puder ir acenando para que essa live se conecte e espalhe aí pelo Instagram, né? Chame outras pessoas, vai ser ótimo, tá? Aí podem mandar pela setinha, tem um coraçãozinho que às vezes vocês apertam aí que também distribui. Bem-vindos. Tuian, eu acho que você tem que apertar o... Vocês estão me ouvindo bem? Quem já tá aí, já pode dar um feedback aqui. Escrever no comentário, estão me ouvindo? Ah, perfeito, sim, ok. Ah, ótimo. Então vamos ver. Tuian. Oi! Oi, Ei, Tuian, tudo bem? boa noite. Tudo bem, Samara? Tô joia, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, né, para a imagem ficar melhor. Joia. E esperar, vamos conversando aqui um pouquinho até outras pessoas irem entrando, né? E até a gente chegar no assunto principal do talk de hoje, que é o neurofeedback. Eu vou começar falando um pouquinho de como que eu conheci o Tuian. Eu conheci o Tuian porque ele é meu paciente, né? Até então, eu nunca tinha ouvido falar do neurofeedback. Aliás, muito pouco tempo antes de conhecer o Tuian, atendendo uma paciente em São Paulo, ela me contou que estava fazendo o neurofeedback, né, associando com o nosso tratamento, e aí sim, eu nunca tinha ouvido falar, e aí ela me contou um pouquinho, eu procurei saber um pouco mais, e muito pouco tempo depois o Tuian veio ao consultório em BH, e eu perguntei, né, sempre pergunto com o que a pessoa trabalha, e ele falou que trabalhava com neurofeedback, e foi um pouquinho assim que eu fiquei sabendo um pouco mais, mas como a maioria das pessoas aqui hoje, eu vou mais aprender também do que falar, porque quem é o expert aqui na área realmente é o Tuian. E vendo um pouco assim da aplicabilidade dessa ferramenta para os pacientes, inclusive em associação com as abordagens que eu faço no consultório da medicina funcional metabólica, né? Eu achei super interessante a gente falar sobre esse assunto, porque de certa forma é uma novidade e ao mesmo tempo tem uma excelente indicação assim para diversos distúrbios, especialmente depois da pandemia, né? A gente passou aí 2 anos num período de muito estresse emocional, psicológico e de outras ordens, inclusive. Então, o que a gente percebeu, eu identifiquei isso muito claramente no consultório, que houve sim um distúrbio assim, né? Piorado em termos de humor, ansiedade, né? Alterações de ansiedade, concentração, insônia, muita insônia, né? Muito vinculado também com essas outras questões. Então, teve muito essa demanda das pessoas com esse aumento, né? Nesse tipo aí de problema. E claro, acabou havendo também uma necessidade maior de recorrer, né, a um auxílio psicológico, a terapias e também medicações, né? Eu não sou contra medicações, muito pelo contrário, eu acho que quando tem que usar mesmo. E muitas vezes a medicação vai servir como uma boia, né? Tá afundando ali, joga a boia e segura a pessoa. Mas
ainda vejo que tem uma super prescrição em questões que a gente poderia não usar a medicação, né? Então, assim, problemas muitas vezes que eu vejo da minha área, né? Que são deficiências nutricionais, né? Sedentarismo, porque a atividade física modula muito também essa questão de neurotransmissores, de hormônios, de inflamação. Então, assim, coisas que poderiam ser encaminhadas de outras formas, porque a raiz do problema está em outras formas, acaba muitas vezes o paciente recebendo uma medicação para tratar um sintoma e o problema fica lá jogadinho do lado, né? E nesse contexto aí, né, não por problemas psicológicos ou psiquiátricos, né, mas acabei atendendo o Tuian por outras questões e aí ele me apresentou um pouco mais do feedback e eu vou passar a palavra aqui agora para ele se apresentar aqui para vocês. Tá, Tuian? Pode ficar à vontade aí para se apresentar. Joia. Obrigado, Samara. Obrigado pelo convite, por tratar Imagina. aqui hoje. Eu que E agradeço sua disponibilidade aí. boa noite pro pessoal que está assistindo. Já identifiquei vários amigos conhecidos aqui assistindo a live. Ah, que Vai bom. ser muito legal a gente ter essa troca. Bom, eu trabalho com neurofeedback há 5 anos. E antes disso eu trabalhava na área de desenvolvimento humano, trabalhava na área de aprendizagem acelerada e chegou um certo momento que eu percebi que me faltava alguma ferramenta que realmente ajudasse a mudar as pessoas de dentro para fora. Eu percebia muitos clientes meus que começavam a se desenvolver e chegava a um certo ponto, eles encontravam bloqueios ali, barreiras que impediam a pessoa de continuar melhorando, né? Fosse na parte comportamental ou na parte emocional, ou no desempenho de forma geral, né? E então eu descobri o neurofeedback que caiu assim quase como uma luva para o trabalho que eu já fazia antes e aí eu comecei a atender pessoas usando neurofeedback e comecei a ficar cada dia mais surpreso com os resultados que esses clientes começaram a ter. Porque muita gente que às vezes estava há anos lutando contra a depressão, lutando contra transtornos de ansiedade, déficit de atenção, problemas com sono. De repente, essas pessoas começaram a melhorar de uma forma que nunca tinham melhorado antes. E isso começou a me deixar muito motivado a querer usar o neurofeedback o tempo inteiro e fazer isso pro resto da vida. Eu atualmente, além de fazer o trabalho aqui no consultório, eu também trabalho com a formação de profissionais em neurofeedback. Então, tem pessoas que estão estudando, estão aprendendo como fazer, e passam aqui por mim para aprender um pouco sobre a técnica, né, e como fazer todo o processo com os clientes. E trabalho também na área de desenvolvimento tecnológico em neurofeedback. Então, eu sou vinculado à Brain Trainer, que é uma empresa dos Estados Unidos, que produz equipamentos, produz programas de computador que a gente usa no neurofeedback. Então, o neurofeedback faz parte de praticamente tudo que eu faço hoje. Eu acordo respirando neurofeedback e gosto demais, né? Eu usei em mim por muito tempo, uso ainda periodicamente, e eu vi mudanças que eu nunca tinha conseguido até então. No meu nível de energia, que eu estava muito, e depois o neurofeedback começou a ficar muito mais estável, na minha concentração, que já era boa, mas de repente começou a ficar muito melhor depois que eu comecei a trabalhar com o meu cérebro. Então, bom, isso é um pouco de como eu cheguei nisso, Aham. né, e do que eu tenho feito hoje. Ah, maravilha. E onde que surgiu o neurofeedback, Tuian? Se puder falar um pouquinho também, porque assim, eu não sei há quanto tempo essa ferramenta vem sendo usada. Eu já dei uma pesquisada no assunto e vi que já tem muito estudo publicado, né? Artigos densos, Sim. né? E muito realizado já Antes fora do de país, entrar mas no especialmente aqui no quando Brasil, surgiu, e realmente. Pode deu uma falar. congelada aqui, voltou agora. Antes de falar sobre como surgiu e quando surgiu, eu quero só dar uma explicação geral sobre o que é o neurofeedback. Talvez tenha pessoas que chegaram aqui e Sim, não têm a menor ideia.
do que a gente está falando. Neurofeedback, pessoal, é um treinamento para o cérebro que é feito através da leitura em tempo real do que o cérebro está fazendo. Então, a gente usa sensores que são colocados aqui na cabeça, e esses sensores vão medir a atividade elétrica do cérebro. E essa atividade elétrica, ela mostra para a gente muito sobre como a pessoa é, como ela se comporta. Quando eu falo da atividade elétrica, eu estou falando daquelas ondas que a gente ouve falar, né? Ondas alfa, ondas beta, teta, né? São essas ondas que o tempo todo estão aparecendo aí na mídia, né? Nas reportagens. E com o neurofeedback a gente consegue ter a leitura em tempo real de como que o cérebro está trabalhando. E existe todo um processo de treinamento em que a gente ensina o cérebro a mudar a forma como ele está se comportando. Então, muitas vezes, a gente vai trabalhar e chega com uma queixa de ansiedade, por exemplo, e o que a gente vai fazer no primeiro momento? Mapear o cérebro dessa pessoa, usando esse aparelho, e esse mapeamento do cérebro vai mostrar para a gente exatamente quais áreas do cérebro estão funcionais e quais áreas do cérebro têm algum comportamento ali que não é o ideal para que essa pessoa atinja os objetivos que ela quer atingir. Então, existem vários tipos de marcadores cerebrais que mostram para a gente o que pode estar não funcionando tão bem nesse cérebro. E, a partir disso, existe um treinamento. E o treinamento consiste em o cérebro aprender como regular, como ajustar essas ondas para produzir uma forma de funcionar diferente ali. E que muitas vezes muda a pessoa de forma até inesperada, né, de uma hora para outra. Depois eu posso dar mais detalhes sobre como que é na prática, né, o neurofeedback, como funcionam as sessões. Mas pegando sua pergunta, né, sobre quando surgiu, é algo muito interessante, porque quando a gente ouve falar no neurofeedback, a gente tem a impressão de que é uma coisa super nova, né, tecnológica, né, que possivelmente surgiu há pouco tempo. Mas o neurofeedback já tem mais de 60 anos que foi Muito tempo criado. já. Ele surgiu no final da década de 50 nos Estados Unidos. E o início do neurofeedback foi bem simples. Tinha um pesquisador que trabalhava com eletroencefalograma e ele percebeu que era possível ensinar uma pessoa como controlar as ondas alfa no cérebro. Então, ele começou a ensinar as pessoas como aumentar as ondas alfa. Ondas alfa são ondas que têm muito a ver com a capacidade da mente de relaxar, entrar num estado de baixo processamento, baixo gasto de energia. E então esse cientista, o Joe Kemia, ele descobriu que era possível as pessoas aprenderem como controlar a produção de ondas alfa. E ele iniciou esse processo para ensinar as pessoas a aumentarem o alfa voluntariamente, diminuírem o alfa voluntariamente. E depois tudo isso foi evoluindo para o neurofeedback. Mas isso sem recurso externo nenhum. A própria pessoa, com algum tipo de exercício, fazer essa modulação para aumentar ondas alfas? Aí entra justamente a ideia do que é o feedback. O feedback é uma tradução que a gente faz do cérebro, daquilo que o próprio cérebro está fazendo. Nosso cérebro é uma super máquina de processamento. Então, o tempo todo ele está ligado em tudo que acontece no ambiente, está ligado em tudo que acontece no nosso corpo. Porém, o nosso cérebro tem uma limitação, que surgiu até por uma questão evolutiva, que o cérebro não para observar como ele mesmo está funcionando. E por causa disso, a tendência do nosso cérebro é simplesmente ficar reproduzindo padrões e hábitos que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então, muitas vezes, eventos que aconteceram com a pessoa lá na infância, na primeira infância principalmente, isso vai moldando a forma do cérebro funcionar. E o cérebro, às vezes, começa a se apoiar em padrões de funcionamento que nem sempre são funcionais. Então, se, por exemplo, na primeira infância, a pessoa passou por uma situação muito traumática, pode acontecer do cérebro dela entender que ele precisa ficar com o estado de alerta ligado o tempo todo. É um cérebro que vai entender que ele não pode nunca
perder essa conexão com o ambiente, nunca pode parar de processar as informações que estão vindo do ambiente. Isso vai gerar o quê? Uma pessoa hipervigilante, com altos níveis de ansiedade. E, e o que acontece? Essa estratégia que o cérebro desenvolveu teve um motivo lá no passado, mas o cérebro continua usando a mesma estratégia, mesmo que atualmente ela não faça mais sentido, não seja mais uma estratégia necessária, o cérebro ficar tão na defensiva igual ele fica. Só que o cérebro não percebe isso. E para a pessoa voluntariamente mudar isso, é muito difícil. E aí, a ideia do neurofeedback é a gente mostrar para o cérebro como ele funciona. E a gente faz isso, então, usando sensores, né? Então, existe um aparelho, o eletroencefalograma, que a gente conecta no cérebro da pessoa, né? O aparelho que a gente usa é totalmente não invasivo, então o processo não envolve choque, não envolve jogar nada para dentro da pessoa. Os sensores só fazem a leitura daquilo que o cérebro está produzindo. E o que a gente faz é devolver para o cérebro essa informação na forma de sinais visuais e sonoros. Então, é como se a gente estivesse traduzindo a atividade cerebral em imagens e sons que a pessoa assiste ou escuta. E, a partir disso, a gente está mostrando para o cérebro como se fosse um espelho daquilo que ele faz. É algo não é tão simples quanto, por exemplo, se eu for ensinar alguém ou ensinar um cérebro a aumentar a produção de ondas alfa. Uma coisa que a gente pode fazer numa sessão é colocar um sensor numa área específica em que a gente quer que tenha um aumento no alfa e a gente vincula a onda alfa, a intensidade dessa onda alfa nessa área do cérebro, a um som que a pessoa vai escutar. Então, sempre que a pessoa consegue aumentar a produção de alfa, o volume do som começa a ficar mais alto. Mas se o alfa diminui a intensidade, o volume do som começa a cair também. E, então a gente consegue passar para o cérebro essa informação em tempo real daquilo que ele mesmo está fazendo. Além disso, a gente muitas vezes vai dar sinais para o cérebro para indicar quando ele está indo num bom caminho ou quando ele está entrando num comportamento disfuncional. Dessa forma, o cérebro vai sendo treinado, então, a se manter dentro de um novo padrão de funcionamento que a gente vai ensinando para ele através desses recursos. E o mais interessante é que é um treinamento totalmente para o cérebro. Então, quem está sendo treinado nas sessões não é a pessoa que vem ao consultório. Eu costumo brincar com os clientes falando que o papel do cliente é só trazer o cérebro para mim. E quem faz a sessão é o cérebro. E, então, o cliente muitas vezes vai ficar sentado na frente de uma televisão. Na televisão, a pessoa fica assistindo o que ela quiser, geralmente algum vídeo, né, algum filme, uma série, algum documentário, alguma coisa que a pessoa gosta de assistir. Mas na tela da televisão a gente coloca alguns filtros especiais que vão responder à atividade do cérebro. Então, por exemplo, a pessoa está lá assistindo, o cérebro começa a caminhar numa direção que é mais funcional do que aquilo que aquele cérebro vem fazendo normalmente, vai existir uma forma de sinalizar isso para o cérebro. No caso, a tela da televisão vai começar a ficar mais clara e o volume do som que a pessoa está escutando vai ficar mais alto. Mas se o cérebro começa a ficar disfuncional e criar um padrão de ondas ali que não é bom para a pessoa, a tela começa a escurecer. Só que isso são coisas que acontecem em questão de milissegundos. Imaginei. Então, a gente normalmente vai ver ali, durante a sessão, várias mudanças por segundo que essa sombra da tela vai tendo. Né? Então, a tela vai ficando mais clara, escura, clara, escura. A pessoa não consegue nem entender o que está acontecendo ali. Mas o cérebro entende. Porque uma das coisas que a gente preza muito no neurofeedback é justamente uma resposta quase que imediata para o cérebro. Então, o cérebro mudou um pouquinho o padrão de onda que ele está produzindo. Na hora, a sombra que está na tela vai refletir isso. Vai responder a isso que o cérebro está fazendo. E aí, normalmente, depois de 1 minuto ou 2, quando a pessoa está exposta a essa sombra, que é um espelho do cérebro, o cérebro começa a entender
como ele entende, nós não sabemos ainda, mas o cérebro começa a entender que é ele que está controlando essa sombra que aparece ali, ou o volume do som que está subindo e descendo. Interessante. Quando o cérebro entende que é ele que está controlando, a tendência do cérebro é ele mesmo começar a se modificar para produzir o melhor resultado possível Assumir o desse controle, feedback. né? Assumir o controle do padrão que ele está entendendo que é o melhor, né? Isso, exatamente. E é bem interessante que muitas vezes basta o cérebro ter essa compreensão de que é ele que está controlando isso, e o cérebro sozinho ele consegue se modular. Então é muito comum nas sessões a gente ver um cliente que começa a sessão com o cérebro todo disfuncional, e à medida que a sessão vai avançando, a gente vê lá os gráficos caminhando exatamente na direção que a gente gostaria. E isso, ao longo do tempo, vai formando no cérebro um novo padrão de funcionamento. Tuian, mas isso aí não é numa sessão só, né? O cérebro, ele já tem essa capacidade de desenvolver esse controle já na primeira sessão ou isso demanda algumas sessões? Como é que é? O neurofeedback é um processo lento, então, normalmente, a gente não espera uma resposta rápida demais, embora apareçam uns casos que surpreendem às vezes. Então, eu já tive uma vez uma cliente que fez 3 sessões. Na terceira sessão dela, ela, na quarta sessão, né, depois de fazer 3, ela chegou na quarta sessão me falando que de uma hora para outra a depressão dela tinha desaparecido. A depressão que estava presente ali há anos, e ela falou que de uma hora para outra ela ficou ótima. E eu pensei, não é possível, né? Deve ter sido algum efeito placebo, alguma coisa assim. Mas eu continuei acompanhando essa pessoa por vários meses e ela continuou ótima Manteve, né? durante o tempo. Manteve. Então, o que acontece? Normalmente a gente espera que a cada sessão o cérebro comece a fazer um movimento de mudança, mas essa mudança vai se tornando maior ao longo do tempo. Então, a gente está falando de um processo que vai durar meses, né? Talvez de 6 meses até um ano de duração. É um tempo normal de duração do processo. A pessoa começa fazendo 2 sessões por semana e quando a gente percebe que esse cérebro está tendo mudanças positivas, a pessoa no dia a dia está vendo que está tendo um controle emocional maior, está conseguindo mudar o próprio comportamento, aí a gente reduz para uma vez por semana, justamente para ensinar o cérebro a sustentar essa mudança por conta própria, sem precisar depender do neurofeedback para conseguir manter isso que ele está aprendendo. Então, é um processo de aprendizado para o cérebro. Eu costumo falar muito que neurofeedback não é um tratamento, ele é um processo de treinamento que envolve o cérebro aprender uma forma diferente de se comportar. Ai, que bom. Eu, inclusive, enquanto você estava falando aí dessa questão de um novo modo de funcionamento do cérebro, né? Que por algum motivo, uma circunstância, né? Ele passa a funcionar de uma forma diferente. A gente tem esse entendimento também desse processo, né? Que acontece e que é real. E a partir desse entendimento, inclusive, surgiu a base de uma outra terapia que a gente usa, que é, inclusive, a terapia neural. Então, eu faço muita terapia neural nos meus pacientes, mas é completamente diferente. A terapia neural é uma terapia injetável, inclusive, e aí a gente usa um anestésico, que é a procaína, mas muito diluído, porque o objetivo não é anestesiar, é usar as propriedades químicas da procaína no sentido de despolarização de célula nervosa para promover um rearranjo aí nesse sistema neural, não localizado, porque a rede neural ela está toda conectada. Então, às vezes, você faz uma infiltração e pega um determinado conjunto ali de células nervosas superficiais mesmo, mas aquilo ali dispara uma informação e vai para o conjunto, modular, sobretudo, o sistema nervoso autônomo, né? Mas, assim, eu costumo explicar para os pacientes. O corpo gera memória. E a gente vê isso não simplesmente por aquilo que está registrado na nossa recordação, né? Mas o corpo ele gera isso nas próprias células nervosas, não só no cérebro, nesse conjuntinho de neurônios, mas perifericamente também. Então,
a gente sabe disso até intuitivamente, porque quando um paciente, uma pessoa, por exemplo, tem um determinado estímulo durante a infância, digamos, um exercício, né? Ele está treinado ali a ter uma prática esportiva, um determinado desempenho físico, né? Ele cria um condicionamento, aí por algum motivo, por exemplo, depois para na adolescência. Mas quando ele volta, ele não volta da estaca zero. Ele volta num preparo, numa possibilidade de desenvolvimento muito maior do que uma pessoa, por exemplo, que nunca praticou atividade física. Isso é memória, né? É uma memória que está ali registrada no corpo. Então, isso acontece não só para o exercício físico, né? Não só com essa questão aí que envolve o sistema neural, né? E tem essa capacidade de plasticidade e de gerar essa resposta para as células musculares, por exemplo. Mas, assim, qualquer tipo de estímulo, se a gente pensar, por exemplo, estímulos muito intensos, ainda que seja um estímulo único, ou um estímulo repetitivo, ou um estímulo duradouro. Ele é um estresse, não é tão intenso, mas é um estresse que dura muito. Tudo isso costuma gerar padrões de resposta. E a gente vê isso, inclusive, em modelos experimentais, né? Às vezes um ratinho, ele é submetido a determinado estímulo estressor, né? E a partir desse estímulo ele gera uma resposta de estresse, né? Ele desencadeia uma resposta ali. Aí faz aquele estímulo e o ratinho desencadeia aquela resposta. Depois, né, que ele meio que aprendeu, gerou essa memória, né? Mas, enfim, a gente identifica que quando tira esse estímulo, às vezes outros tipos de estímulos, né, que nem são mais agressores, às vezes é um estímulo qualquer, mas jogou aquele estímulo, o ratinho sofreu aquele estímulo diferente, muitas vezes ele vai desencadear o mesmo padrão de resposta que ele desencadeava quando tinha lá aquele evento de estresse. É memória, né? Então, assim, com animais que não têm consciência, né, a gente observa, isso faz parte do sistema neural mesmo, do sistema vegetativo, dessa parte do sistema nervoso autônomo. Então, uma outra opção, né? Lógico que muitas vezes a gente usa isso até mesmo em associação, né? O neurofeedback, por exemplo, com a terapia neural, que é o que eu faço no consultório. Eu não uso só a terapia neural. Eu vou entrar com outras ferramentas, inclusive nutrientes, né? Porque uma célula nervosa, por exemplo, ela não funciona direito faltando nutriente, né? Se falta glicose, se falta ferro, enfim, complexo B, né? Até para o estímulo nervoso ali funcionar de forma adequada, é claro que isso vai comprometer o padrão de resposta desse, né, desse indivíduo, desse ser também. Mas assim, então a gente usa desse pool, por exemplo, de ferramentas para otimizar o funcionamento, mas para consertar essas respostas, aí tem que ter alguma coisa no meio aí, né? Que aí entra, por exemplo, a terapia neural, que, né, gera um estímulo, como se fosse um reset, né? A gente dá muitas vezes uma resetada ali, né? E para o sistema nervoso voltar e se regular, né? E às vezes precisa mais de uma sessão também, mas é um método de funcionamento completamente diferente. O neurofeedback, como o Tuyan disse aí, são sessões de treinamento semanais. A terapia neural, não. A gente dá um estímulo e, habitualmente, eu, por exemplo, espero um pouco para dar um tempo para o corpo processar essa informação que a gente mexeu. A gente não tem controle do que vai acontecer, porque quem vai mexer nisso tudo é o próprio sistema nervoso. É ele que vai mexer lá nas gavetinhas que precisam ser mexidas, né? Mas a gente pode associar isso aí, né? E para favorecer esse ajuste mesmo, porque a medicação, como eu estava dizendo, né? A medicação ela não vai ajustar, né? Muitas vezes você pode jogar aquela boia para o paciente usar de outras ferramentas para consertar isso aí, mas a medicação, muitas vezes, ela sozinha não vai conseguir ajustar isso aí. E ainda tem a questão de que, muitas vezes, com o tempo de tratamento, pode acontecer até da medicação perder o efeito, né? Então, além dessa questão de, muitas vezes, ela está sendo usada de uma forma que não corrige a raiz do problema, né? Você está ali mexendo em sintoma e muitas vezes o resultado é discreto, ainda tem essa questão dessa perda de eficiência, porque não é perda de eficiência, é porque você não consertou o problema, uma hora o problema vai aparecer, né? Então, tem isso também que é interessante, porque a partir de um mesmo conceito, né, a gente vê que a gente pode ver que linhas diferentes, né, e estratégias diferentes foram desenvolvidas
e que podem ser associadas aí para favorecer o ajuste mesmo metabólico e de funcionamento neural, né, de cada pessoa, né? É muito interessante essa questão do uso da medicação. Hoje em dia a gente vê esse uso quase indiscriminado de remédios, especialmente na saúde mental. O efeito dos remédios ainda é muito limitado, até porque é difícil estudar quais são os reais efeitos que um remédio produz no cérebro, que exatamente no cérebro vai gerar sintomas como depressão, né, e outras coisas do tipo. Ainda é uma área que é muito nova na investigação da ciência. E é o que eu vejo hoje. Muita gente recorre ao remédio como se fosse a primeira solução que a pessoa É, vai buscar. é, E quando, né, na minha opinião, tinha que ser a última de todas, né? A pessoa está ali alterando, né, colocando uma química nociva para o corpo dela, que vai gerar vários efeitos colaterais. E existem hoje muitas outras possibilidades além do remédio. Então, a questão nutricional, eu considero que é um pilar fundamental para o bom funcionamento do cérebro, né, que é minha área, mas do corpo como um todo também. E a gente vê, né, ferramentas como o neurofeedback, por exemplo, permitindo as pessoas atingirem resultados que são ou semelhantes aos dos remédios, ou até melhores do que de algumas medicações, e sem precisar de remédio, sem ter os efeitos colaterais todos que o é, remédio cria. é. E, além disso, de forma que a pessoa consiga ter os benefícios por longo prazo. O remédio cria dependência, né? A pessoa tem que estar tomando ali para poder ter o benefício dele. E, no caso do neurofeedback, não existe essa dependência. O que a gente vê é que depois que a gente consegue modificar o padrão do cérebro, consolidar no cérebro essa mudança, a tendência é ele sustentar isso por muito tempo. Então, o estudo mais longo que a gente tem até hoje sobre o neurofeedback foi um estudo com 10 anos de duração. Investigaram pessoas que passaram pelo neurofeedback e um grupo controle que não tinha passado pelo neurofeedback e acompanharam essas pessoas por 10 anos. E o que esse estudo mostrou foi que 10 anos depois de terem passado pela intervenção, as pessoas que fizeram neurofeedback tinham os ganhos ainda permanecendo. Ó, que Eles interessante. estiveram lá. E porque isso é mudança de padrão. Então a Sim. gente pega um cérebro que está num certo equilíbrio, né, numa certa homeostase, e a gente muda a homeostase do cérebro, ensina ele a um patamar diferente de funcionamento. É. Tuian, E isso é. tem duas perguntas já que eu já vou colocar aqui. A primeira, se tem alguma contraindicação, que eu olhando assim penso que não, mas aí você confirma. E a outra, que aí você já pode pegar o gancho, assim, hoje em dia, quais que têm sido as maiores indicações, por exemplo, para as quais você tem recebido, assim, as maiores demandas na prática mesmo para o neurofeedback? Como que tem sido sua experiência? Uhum. Contraindicações não existem para o neurofeedback, por ele ser completamente não invasivo, né? Então ele não está jogando nada para dentro. Ele é um processo que a gente diz que é uma neuromodulação autorregulatória. Ou seja, é o cérebro aprendendo a se modificar sozinho, né? A informação que entra dentro do próprio cérebro. E por causa disso, não tem contraindicação. Tem muita gente que pergunta se mulher grávida pode fazer. Pode, Ah, porque que não tem legal. nada sendo jogado lá dentro. Não, Pessoas com é, marca-passo também não tem problema. nossa, você está falando dessas coisas aí porque é bem interessante, porque tem muitos procedimentos que, por terem, né? Quando a gente fala em modulação, por exemplo, tem essa questão do estímulo elétrico e que tem a contraindicação para marcar passo, por exemplo, né? E na gestação também, porque assim, o que eu vejo também, muitas vezes, né, por um desconhecimento, a mulher engravida sem um preparo adequado, prévio,
que poderia muitas vezes evitar problemas durante a gestação, mas aí chega na gestação com uma demanda metabólica muito alta. E querendo ou não, é uma situação que muitas vezes pode ser de estresse também, porque é muita novidade, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, às vezes vem junto com outras preocupações. Então, assim, às vezes é um gatilho importante para descompensação de algumas mulheres, né? Então, essa possibilidade de fazer isso em gestante é super interessante, né? É bom saber que não tem contraindicação para gestante. E em termos de efeitos colaterais, os efeitos colaterais do neurofeedback são mínimos e quando eles acontecem, né, raramente acontecem, mas quando acontecem, eles são temporários. Eles passam, né, e quando existe um efeito colateral, é no máximo uma dor de cabeça depois da sessão, mas que aí passa com pouco tempo. As primeiras sessões, em especial, elas podem ser mais intensas para o cérebro. O cérebro está ali começando esse movimento de mudança. Então, às vezes, acontece da pessoa ter alguma dificuldade para dormir, por exemplo, por uma noite ou depois da primeira sessão. Mas isso são as exceções. O mais comum que a gente encontra é exatamente o contrário. A pessoa faz uma sessão, sai se sentindo ótima, chega em casa e normalmente pessoas que têm problema com sono conseguem melhorar muito rápido o padrão de sono, a qualidade do sono depois que começam a fazer o neurofeedback. Então, não existem contraindicações. Pelo contrário, né? Já pegando o gancho com a outra pergunta sobre para quem é indicado. Uhum. O neurofeedback é indicado para qualquer pessoa que tenha um cérebro. Uhum. Esse é a indicação. Porque basta ter um cérebro e você querer melhorar qualquer aspecto do seu cérebro para que o neurofeedback se torne uma ferramenta que pode ser usada. Ai, legal. Então, ele pode ser usado tanto em situações de transtorno mental, né, pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que têm déficit de atenção. No autismo, a gente tem tido Ah, resultados muito bons. isso. E, mas também pessoas que não têm grandes demandas, mas querem ter um cérebro melhor. Então, a gente direto encontra pessoas aqui no consultório também que falam, não tenho grandes queixas, mas quero conseguir aprender melhor alguma habilidade nova. Inclusive, entre esportistas de alto desempenho, é bastante comum também o neurofeedback. Cada vez mais a gente tem visto jogadores de tênis, jogadores de futebol, desses de alta categoria, usando o neurofeedback como uma ferramenta para ensinar o cérebro deles a se tornar mais eficiente, ensinar esse esportista de alto desempenho a conseguir manter um estado relaxado e ao mesmo tempo concentrado. Então, a princípio, qualquer pessoa pode ter muitos benefícios com o neurofeedback. Ai, que Desde maravilha. pessoas que têm grandes transtornos até pessoas que estão ali querendo uma melhora geral na qualidade de vida, uma melhora em habilidades, na Aham. capacidade de aprender. É Ai, bem perfeito. geral. Inclusive, já até recebi uma pergunta aqui que eu vou ler. E, pessoal, para quem está acompanhando aí, eu desativei os comentários para não ficarem no rosto do Tuian, mas podem enviar as perguntas por essa caixinha de pergunta que tem aí, o botãozinho de interrogação, tá bem? Se alguém quiser, aí eu já vou ler a pergunta, mas você estava falando dessa questão do desempenho e, né, porque com o envelhecimento, né, como é de se esperar, tem um desgaste metabólico, né, não só é um conjunto de fatores, né? Tem todos esses estresses que a gente foi comentando aqui ao longo do talk, que a gente vai vivendo ao longo da vida, né? Estímulos muitas vezes intensos, estímulos que duram muito, estímulos repetitivos que vão afetando o funcionamento do cérebro, mais o desgaste metabólico mesmo, né? De muitas vezes não ter a manutenção adequada de nutrientes que deveria ter, e isso vai diminuindo o nosso desempenho cognitivo, né, com o envelhecimento, mais fatores inflamatórios, né, toxinas, enfim. Então, isso tudo vai atrapalhando. Então, eu vejo muito na prática minha, né, que pacientes costumam ter esse tipo de queixa. Olha, eu observo que hoje eu tenho uma dificuldade de aprendizado que eu não tinha antes, né? Então, vê que mudou.
Alguma coisa ali mudou e que a gente, né, tem como trabalhar com isso aí. E outra coisa, acho que não sei se já tem estudo relacionando, identificando isso, mas é a própria Covid, né? Porque eu falei de todo o estresse que a gente observou na prática, né, nas pessoas, e o tanto que se impactou a vida real, né? Uma piora de qualidade de vida, de tudo, mas assim, a própria Covid, né? Também impactou muito o funcionamento cerebral, porque a gente vê, assim, muita queixa de, não só aquilo que eu comentei, de alteração de humor, distúrbios de depressão, de insônia, mas também memória. Então, assim, as pessoas às vezes fogem as palavras, tentam lembrar de alguma coisa, a palavra sumiu, né? Gastam tempo para recordar de alguma informação. Então, se você puder também contribuir sobre esse tipo de questão, você pode falar aí, e aí depois eu vou ler aqui as perguntas. Tem já outra pergunta aqui, que aí eu já tem duas aqui que depois eu vou ler para você. Essa questão da Covid é bem interessante, porque a demanda aqui no consultório aumentou muito depois do início da pandemia. A gente vê pessoas com níveis altíssimos de ansiedade, com uma piora na qualidade do sono, na qualidade de vida em geral, né? E o neurofeedback é uma ferramenta muito boa nesse sentido, para ajudar o cérebro a voltar a atingir um equilíbrio. A gente tem vários estudos mostrando os efeitos da Covid no cérebro. Então, pessoas que tiveram contaminação com Covid, elas sofrem alterações em áreas específicas do cérebro, né? Em especial em áreas que estão muito ligadas ao processamento de linguagem. Mas não só, né? Então, a gente vê várias situações de pessoas que podem voltar a ter uma qualidade de vida boa, igual tinham antes da Covid, a partir do treinamento do cérebro, da mudança do funcionamento do cérebro. Eu tive uma cliente, alguns meses atrás, que foi um caso mais extremo. Ela desenvolveu uma parosmia em função do Covid, e ela começou a sentir gosto e cheiro alterado em tudo que ela comia. Ah, eu vi isso acontecer também. Inclusive cheiro ruim, né? Onde não existia cheiro ruim, começou a sentir cheiro ruim, sim. Uhum. E para essa cliente foi terrível, porque ela começou a ter muita dificuldade para comer, perdeu muito peso, e aí ela procurou o neurofeedback como uma alternativa, porque ela não conseguia comer absolutamente nada. Para comer qualquer coisa, ela tinha que tampar o nariz, jogar a comida o mais rápido possível. Transtorno. E já tinha tentado de tudo, né? Nada estava dando resultado nenhum. Essa cliente, né, infelizmente, ela não conseguiu manter o processo dela com a gente por muito tempo. Ela fez 3 sessões em função de demanda de trabalho, né? Ela é uma cliente que é médica também, inclusive. Ela foi aprovada na residência e teve que interromper o processo aqui com a gente por causa da carga horária e tudo mais. Mas depois da 3ª sessão que ela fez, ela, num certo dia, foi comer morango e descobriu que o morango estava com um gosto bom. Olha. Pela primeira vez em meses, né, de parosmia. E a única coisa, a única intervenção que ela estava fazendo de diferente na época era o neurofeedback, depois de já ter tentado muita coisa. Então, foram 3 sessões que deram para essa cliente uma percepção de um gosto bom pela primeira vez em meses. Olha só, bem interessante. A gente vê o potencial do uso do neurofeedback para trabalhar até essas sequelas neurológicas que vão surgindo, né? Como consequência de Covid ou outros tipos de contaminação também. Só para contextualizar um pouco, pessoal, assim, essas alterações, inclusive cerebrais, que a gente observa no pós-Covid, né? Porque durante a Covid mesmo, muitas vezes não vai, em termos de funcionamento cerebral, a pessoa não vai identificar nada. É pós-Covid. Mas isso é muito fruto do processo inflamatório que aconteceu, né, durante a infecção. Então, assim, um desgaste muito grande celular, uma demanda muito grande do processo de detox de nutrientes, né, do funcionamento mitocondrial. Então, as mitocôndrias ficam muito desgastadas, né, num quadro de Covid, pós-Covid, e isso atrapalha o funcionamento do corpo inteiro. Então, essas queixas que a gente vê
de insônia, de memória alterada, até de desempenho físico mesmo, isso não é um acaso, isso é esperado. E esse próprio funcionamento, que muitas vezes, aí como que a gente vai consertar isso? No meu consultório, por exemplo, a minha abordagem médica, temos várias opções ali, sobretudo de restaurar a funcionalidade dessas células por meio de nutrição mesmo, com a própria terapia neural, por esse ajuste de sistema nervoso autônomo que a gente consegue, e pelo processo de desinflamação, que é um corpo que cria um processo de inflamação crônica contínua, né? Que vai se manter aí. E aí a gente pode, né? Não sabia, né? Dessa possibilidade também de usar aí o neurofeedback, né? Que fica como uma alternativa também. E aí, vou já ler as duas perguntas aqui que eu já vi. A primeira é mais fácil e simples, se pode ser usado em criança também. Como é que é a sua experiência? Com certeza. Para criança funciona muito bem. As crianças, em geral, costumam ter uma resposta mais rápida com o neurofeedback do que o adulto, Ah, com toda a questão da plasticidade do cérebro e tudo mais. sim, sim. Normalmente, para criança, o ideal é trabalhar com criança a partir dos 6 anos de idade. Né? Algumas vezes dá para fazer com criança mais nova também, mas é mais É porque tem que difícil, né? A ficar parado criança ali, né? aceitar ficar com. É. É, então, com criança, geralmente a sessão é mais curta, né? Mas é tudo bem adaptado, né? Ao tipo de demanda e tudo mais. Mas, em geral, a partir dos 6 anos de idade, 7 anos, a criança já tem uma cognição suficiente para entender o que ela está fazendo Ah, ali que e legal. conseguir fazer a lição muito boa. Muito bom. E só aproveitando, normalmente cada sessão dura quanto tempo, mais ou menos? 1 hora. 1 hora. Tá ok. E a outra pergunta é a seguinte: qual o processo que acontece para que o cérebro modifique o arranjo das ondas cerebrais? Acho que isso é difícil de explicar em palavras, né? Porque isso é o próprio funcionamento mesmo cerebral se reajustando, né? Sim. Essa é uma resposta que a gente não tem É, ela completamente explicada sim, ainda, sim. tá? Então, hoje em dia tem cientistas na área do neurofeedback investigando justamente isso, É. né? Por que que o cérebro responde ao feedback? É uma Uhum. coisa que a gente sabe que acontece, É. a gente não sabe totalmente por quê, mas o que a gente percebe é que funciona, né? Aham. Então, a pessoa está ali exposta a essa informação que o cérebro dela está gerando, e isso é suficiente para que o cérebro entenda que ele precisa mudar a forma dele se comportar. Inclusive, essa forma de dar o feedback, ela pode variar também, né? Eu dei o exemplo da sombra na tela, falei sobre o som, né, aumentando e diminuindo. Existem outras variações também. Então, com criança, adolescente, uma coisa que eu uso muito são jogos de computador, que são jogos que respondem ao que o cérebro está fazendo. Então, a pessoa fica ali observando o jogo, às vezes interagindo com o jogo, usando o teclado do computador, mas o resultado dela no jogo depende diretamente do cérebro estar produzindo aquilo que a gente está querendo que ele produza. E aí, é bem interessante nesse caso, quando a gente usa jogos, porque acontece muito de um padrão que estava difícil de mudar, o cérebro não mudava de jeito nenhum. Quando a gente coloca a pessoa para jogar um jogo, parece que o cérebro ele quer tanto produzir um bom desempenho ali, que ele se vira ali e dá um jeito de começar a mudar o padrão de onda. Então, na prática, a mudança do cérebro acontece. O porquê a gente ainda não tem todos os detalhes, todas as informações para saber explicar. Imagino. Foi o que eu imaginei mesmo. O cérebro ainda é uma caixinha de surpresa, né? E a gente muitas vezes identifica que a gente tem uma resposta e que pode usar determinado recurso, né, para o benefício de um tratamento, mas a gente não sabe exatamente como que isso acontece ali, exatamente, né? Mas até a gente chegar nas respostas, a gente vai usando e usufruindo do benefício, né, desses recursos. Perfeito. Então é isso. Mais alguém? Vou abrir aqui as perguntas para se alguém quiser colocar alguma aí, algum comentário.
porque a gente já vai chegando aqui para o final. E se o Tuian, se você quiser falar mais alguma coisa, Tuian. É um ponto que eu sempre gosto muito de falar, e até converso bastante com os meus clientes sobre isso, é essa relação entre a saúde mental e a nutrição do corpo. Porque muita gente não percebe essa relação, né? A pessoa acha que ela pode continuar se alimentando de forma ruim, continuar tendo carência de nutrientes e esperar que o cérebro vai ficar bom. E não é por aí. Não tem como. Não tem Inclusive, como. É. eu tenho estudado alguns modelos de saúde mental baseados na, na nutrição. Então, a gente vê muitos casos, passando pelo consultório aqui, de pessoa que chega com um diagnóstico de depressão e quando eu encaminho, né, para um profissional, né, um médico, um nutricionista, para investigar isso mais a fundo, a gente descobre que a pessoa está com anemia, ou está com falta de vitamina D, vitamina B12. É, Então, sim, existem vários fatores que levam a uma piora do quadro clínico da pessoa em termos de saúde mental. Muitas vezes a pessoa nem imagina, né? é, Algum tipo de alergia ao alimento, né? Uma reação, sensibilidade ao glúten, são coisas sim. que podem estar relacionadas mais à questão mental. Não, foi bom você falar isso mesmo, porque, né, para a gente até deixar como essa mensagem mesmo, né, da importância de que isso tem que ser conjunto, né? A gente usa realmente, primeiro dessa investigação ampla, porque muitas vezes é isso que o Tuian falou, o paciente tem um hipotiroidismo. Eu até fiz aqui um talk há algumas semanas, comentando sobre como que o hipotiroidismo pode, de fato, levar a distúrbios comportamentais, depressão, insônia ou muita sonolência, déficit de concentração, e às vezes a pessoa vai usar uma medicação, sendo que o problema é um hipotireoidismo, né? É um problema metabólico, isso tem que ser corrigido, né? E é aquilo que eu já comentei. Então, assim, não só o hipotireoidismo, né? A gente, tô falando aqui do hormônio da tireoide, mas isso acontece com distúrbio de cortisol. O tanto que distúrbio de cortisol não altera também funcionamento cerebral, né? Ou sensibilidade alimentar, o glúten. Hoje, tantos estudos, tantas pesquisas falando de como que a sensibilidade ao glúten, inclusive, leva a um estado de hiperexcitação cerebral. Então, aquelas criancinhas super agitadas, que não conseguem concentrar, você vai olhar, o paciente está com uma alimentação completamente inadequada, não consegue prestar atenção na escola, briga com um coleguinha, não consegue ter, né, uma construção de convivência adequada, de amizade, mas assim, tem que corrigir primeiro o básico, né? Vamos corrigir a alimentação, as crianças estão super inflamadas e essa inflamação sistêmica está relacionada com o processo de neuroinflamação e a neuroinflamação, claro, leva a distúrbio de funcionamento cerebral. Então, né, tem que ter essa avaliação aí, da mesma forma, o déficit, né? E a própria inflamação, ela está muito relacionada com déficit de nutrientes também, né? E eu gosto de comentar também, chamar a atenção, que assim, a alimentação ela é um pilar fundamental, mas o que eu vejo hoje em dia, a alimentação, via de regra, não vai ser suficiente. Então, a gente precisa realmente suplementar. O que eu vou suplementar? E é o que você precisa. Aí entra, né, numa suplementação individualizada. Depende de questões, muitas vezes, de individualidade genética, né? De um déficit de metabolismo ali, que você precisa ter uma carga a mais de nutriente para aquela reação funcionar de forma adequada, né? E somando-se a isso, toda essa questão de estilo de vida que a gente tem, né? O estresse consome muito nutriente também, os alimentos já não são mais a mesma coisa que eram antes, tem muita toxina, então isso demanda muito também a capacidade metabólica do corpo de jogar isso para fora, consome mais nutriente também, né? Então tem essa demanda aumentada do corpo e tudo isso reflete, né, em alterações funcionais diversas, seja em células aqui no funcionamento periférico, mas também no central do cérebro, né? Então, bem importante isso mesmo. Um ponto interessante sobre essa questão o corpo ele vai ter registros de toda essa atividade metabólica, né, de disfunções, e muitas vezes a gente consegue perceber isso até usando sensores também. Aí, né, só aproveitando para mencionar que existe uma outra técnica complementar ao neurofeedback,
que é chamada biofeedback. Ah, eu queria até te perguntar isso, Biofeedback, porque eu já vi falar do biofeedback, a diferença do biofeedback para o neurofeedback. Bom você falar. o biofeedback, ele é um treinamento também, só que aí o que está sendo treinado não é o cérebro diretamente. A gente, né, indiretamente a gente treina o cérebro com biofeedback, mas o que está gerando a informação de feedback, ele não é o cérebro diretamente, sim outras variáveis do corpo. Então, existe, por exemplo, o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, Ah, por sim, exemplo, sim, sim. que é um treinamento que a pessoa faz para ensinar o coração dela a bater de forma mais funcional. Isso se dá através do controle que acontece pelo sistema nervoso autônomo. Então, a gente consegue ter medidas, por exemplo, da atividade eletrodérmica, né, a condução elétrica na pele da mão aqui, para saber o nível de ansiedade e estresse da pessoa, a temperatura das mãos, que muitas vezes tem associação com estados de estresse, ansiedade. Existe também treinamento respiratório, que a pessoa fica com uma máscara que mede quanto de ar Hum, está entrando, otimizar tanto o ritmo da respiração quanto o volume de ar que a pessoa consegue respirar. E todos esses sensores de biofeedback servem para a gente também como uma leitura geral do funcionamento metabólico da pessoa. uhum. Então, muitas vezes, chega a pessoa aqui com queixa de que tem baixa concentração, e aí a gente usa os sensores de biofeedback para entender quanto de oxigênio está Ah, passando que por esse legal. sangue. É isso. Como que está o batimento cardíaco? A variabilidade da frequência cardíaca tem sido um assunto muito falado aí no meio de desenvolvimento pessoal. Atualmente é considerado um super marcador da saúde do sistema nervoso da pessoa. Basicamente, o coração vai batendo e o que a gente espera num coração saudável é que o ritmo do coração fique variando Sim, entre um batimento e outro. varia, Ao exatamente. contrário do que muita gente pensa, É né? que tem que ser tu, Geralmente, as tu, pessoas tu. pensam que o coração tem que ser bem certinho, É, não ritmado, é? mas Aham. não, existem pequenas variações que acontecem ali. E aí existe uma avaliação que a gente faz aqui no consultório, que a gente vai ver como estão os batimentos cardíacos, e a partir daí a gente consegue uma informação bem completa sobre como está o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, se é um sistema que está atendendo muito para estados de estresse, se é um sistema que está conseguindo entrar nos estados de relaxamento e recuperação. A gente consegue ter uma ideia da reserva funcional, essa reserva nutricional que existe no corpo da pessoa, É diagnóstico também, que, né? É uma ferramenta diagnóstica também, né? que embora a gente não use o nome diagnóstico, né, mas são informações que a gente Sim. consegue ali como É. mostrar. A gente consegue, muitas vezes, identificar distúrbios no sistema digestivo a partir de medidas da temperatura da mão da pessoa, Olha só. vendo como que a temperatura está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Perfeito. Então, o corpo dá para a gente essa leitura É, de variáveis de saúde que estão se passando ali por dentro. ok. E muitas vezes isso serve de pista para a gente até para fazer um encaminhamento, né, para o médico ou nutricionista, para investigar mais a fundo algumas questões específicas É, que esse sistema está trazendo para a gente. perfeito. Olha, eu já estou recebendo aqui um cronômetrozinho aqui, ó, de encerramento da live, 1 minuto e 26. Então nós vamos ter que fechar, porque senão tem receio da gente não conseguir nem salvar. Mas vou deixar salvo aqui na página, tá? E já vou agradecer, Tuian. Adorei, ficou muito bom, né? Acho que foi bem esclarecedor. E se alguém mais quiser ter outras informações, pode mandar aqui no Instagram. Entra no Instagram também do Tuian, Tuian Linhares, né? Entra lá e pode enviar mensagem. Acho que deve ter seu contato lá também, né, Tuian? E é isso. Sim. Agradecer, ficou ótimo, muito bom. Obrigada aí pelo seu tempo, pela disponibilidade. Joia. Muito obrigado a você, Samara, pelo convite. Imagina. Obrigado ao pessoal Obrigada, que gente. participou aqui com a gente, Perfeito. interagiu. Valeu demais. Então tá. Um beijo, vou correr aqui e desligar logo. Tá, Um joia. beijo, até Abraço. mais. Tchau.